Olá, bem-vindos a mais uma live da Meliana Week. Hoje é o último dia dessa semana muito especial que a gente está trazendo vários convidados, fazendo workshops, dando aquela agitada, já que esse ano a gente não teve feira ainda, né? Porque pelo que a gente está vendo aí, as feiras elas estão sendo adiadas. E então a gente não quis perder o elo com os lojistas, com as pessoas. Então a gente, quem não conseguiu ver ainda as lives durante essa semana, pode olhar no IGTV. Logo mais a gente vai publicar no YouTube, é Meliana Flores, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então fique ligado. Hoje a gente vai conversar com a Dani Ara. Eu já vi que ela entrou. Aí ela vai me solicitar aqui para compartilhar a live com ela e a gente vai começar uma conversa sobre neuroarquitetura. Aqui, Dani, vamos ver. Olá, Oi, Dani, tudo bem? tudo. Será que entrou direitinho? Bom, bem-vinda. Tá me escutando? Deu uma falhadinha aqui, agora tô. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo nosso convite para falar aqui um pouquinho de neuroarquitetura, que eu já tinha visto no Instagram, assim, eu achei um assunto bem interessante. Pode ser um repertório bem legal para os nossos lojistas aqui. E eu e a Dani a gente se conheceu num curso no Instituto Europeu de Design. E desde então a gente se acompanha o trabalho uma da outra. E aí, então, Dani, afinal, o que que é? Bom, aqui tá falhando um pouco. Se qualquer coisa acontecer, você me fala, tá? Porque, Tá, enfim, eu não tranquilo. entendo muito bem disso aqui. Bom, primeiro, muito obrigada pela Miliana Flores, pelo convite. Falar de um assunto que eu amo, eu sou apaixonada. Eu não sou especialista, mas eu sou uma entusiasta do assunto. E, bom, o que que é, né, afinal, essa neuroarquitetura, que muita gente não conhece realmente esse termo. A neuroarquitetura, na verdade, é um nome popular de se dizer, mas ela é a junção de duas ciências, que é a neurociência, que estuda o nosso, né, a mente, como que o nosso cérebro reage a estímulos e em tudo que está em volta, né, de nós, e a arquitetura, que são os espaços construídos, né, que é o nosso papel, a nossa profissão. Então, como juntar, como a gente fazer um ambiente realmente voltado para o ser humano. Né? Acho que o objetivo maior é esse, como melhorar a qualidade de vida, como a gente pode, de fato, interferir e melhorar não só a saúde física, a saúde mental, de quem estiver ali no espaço, né? De quem conviver naquele espaço. Então, a neuroarquitetura, ela é essa base, né? Essa junção das ciências para estudar e para dar ferramentas para a gente poder aplicar cada vez mais no nosso trabalho. E claro que assim, envolve muita empatia, né, do arquiteto. A gente tem que trabalhar muito esse lado de entender o outro e ver qual realmente é a necessidade dele, que muitas vezes ele não sabe nem dizer de fato qual que é a necessidade, né? A gente está aí num momento que as pessoas estão tão estressadas, estão vivendo no automático, que muitas vezes ela nem sabe de fato qual que é o problema dela. Ela acha que é um problema externo, muitas vezes vai procurar um médico, e às vezes alguns cuidados, alguns detalhes da própria ambientação do espaço dela, a gente pode conseguir amenizar e resolver casos de insônia, dor de cabeça e outros elementos, né? Olha, Outras que interessante. situações. É muito É, interessante, principalmente agora, né? Nessa época que a gente fica muito dentro de casa, muito dentro, de repente, de um escritório, né? Acho que usar totalmente. essa ferramenta aí é bem interessante. E em quais situações, assim, você acha mais... agora, trazendo um pouquinho o gancho pro Da seu... biofilia, né, que a gente tinha conversado. Ah, Isso, desculpa. isso. Da biofilia, assim, conta um pouco da biofilia, o que que é essa sensação, assim, o que acontece? Dentro da neurociência, da neuroarquitetura, a gente estuda.
tem vários caminhos que a gente tem muitos itens, né, que a gente estuda, fugiu a palavra agora. Mas dentro da neuroarquitetura tem a biofilia, que assim, se você traduzir ao pé da letra o nome, significa amor à vida, né? Mas isso vai muito mais assim do que, né, amor à vida parece uma coisa meio filosófica, uma coisa mais abstrata, mas na verdade é um estudo onde mostra o quanto é importante a gente ter a natureza perto da gente, né? A gente pega aí pelo histórico do ser humano. Então, a nossa existência, né, por muitos e muitos anos, ao longo da existência do ser humano, a gente passou muito mais tempo em ambientes externos, né, na natureza, em contato com a natureza, do que dentro de ambientes construídos como a gente vive hoje em dia. Então, esse mundo que a gente conhece, esse mundo que a gente vive, não é realmente o nosso cenário ideal, né? Então, pela ancestralidade, por toda a nossa carga genética, o nosso organismo ele é muito conectado à natureza. Então, até produções de certos hormônios, a nossa conexão, a falta da conexão com a natureza, ocasiona muitos problemas de saúde, até física mesmo, né? E não só mental. E através do design biofílico, né, da biofilia aplicada na arquitetura, a gente tenta colocar elementos que remetam à natureza, né, que tenham esse apelo de trazer a natureza para dentro da gente, né? Nem sempre a gente tem a oportunidade de estar aqui nesse cenário que eu estou aqui, realmente ter o contato da natureza viva perto da gente. E aí, então a gente consegue, através da Meliana, por exemplo, que fornece, né, flores permanentes, né, plantas que hoje em dia tão realistas que muitas vezes a gente toca e mesmo sentindo a gente às vezes ainda fica na dúvida, será que é de verdade? Às vezes a gente tenta cortar uma pontinha assim para ver. Eu tô com uma aqui, ó, dá para dizer que é Não é? incrível. Exatamente. Então, assim, na biofilia, por exemplo, né, você me perguntou onde a gente poderia usar as plantas artificiais, e que aí muita gente torcia o nariz, não sei se, acho que hoje ainda torcem o nariz, plantas artificiais, mas assim, tem plantas e plantas, né? Tem aquelas que realmente, assim, o nosso olho, eu falo que o cérebro é muito inocente, né? Quando você estuda mais, assim, o funcionamento, o cérebro a gente consegue driblar algumas respostas internas. Então, a planta artificial é uma delas. Essas muito artificiais, realmente, o cérebro olha e fala, isso aí é bem falso, não cair nessa. Mas com essas de alta tecnologia, a gente consegue sim reproduzir a mesma sensação de ver uma planta natural. Então, por exemplo, meu foco principal residencial, né? Eu trabalho muito com residencial, mas às vezes eu faço alguns comerciais. E aí eu tenho um caso muito legal que é da área da saúde. Na área da saúde, a gente realmente são lugares até áreas hospitalares, um dos maiores problemas para a gente conseguir aplicar a biofilia, porque tem uma série de restrições, né? E aí nesse escritório era uma filial de uma multinacional que trabalha com materiais cirúrgicos, então lá a asepsia, essa questão de não existir nenhum outro organismo vivo, a não ser o ser humano lá dentro, não tinha como criar muitos efeitos da natureza para dentro do espaço, né? E ali a gente usou na recepção, por exemplo, aqueles painéis de musgo, com algumas plantas, as orquídeas, que tem uma mais linda que a outra, né? Aí na Meliana eu sei que tem umas maravilhosas, né? Então, assim, através porque assim, a ideia era o quê? É uma área muito estressante, né? A área de vendas ainda, comercial. E aí o objetivo era o quê? Era criar aquele espaço de forma que acolhesse um pouco, né? A equipe de venda e até o pessoal interno lá. E aí, por exemplo, as plantas artificiais, tudo bem, ela não é 100%, ela não vai trazer todos os benefícios de você ter uma planta natural, como né, a textura, assim, que eu falo assim, visual, a gente consegue muitas vezes perceber o brilho, né, aquela troca, a temperatura,
o cheiro. Então, assim, nem tudo dá. A gente consegue usar, sim, juntando um monte de coisas, como a aromaterapia, com as plantas artificiais e tal, e reproduzir uma boa parte disso. Mas, nesse caso, ela foi essencial, porque assim, a outra jamais poderia existir lá dentro. E aí eles realmente conseguiram ter, através de um piso vinílico amadeirado. Não é a madeira, mas ela tem visualmente, e a visão, não sei se todo mundo sabe, mas dos nossos sentidos, a visão é a primeira a chegar no nosso cérebro. Então, o nosso primeiro julgamento é o visual, né, dentro da nossa cabeça, que primeiro chega o visual, e aí depois chegam os outros sentidos, e aí a gente faz uma junção e aí faz um julgamento completo. Então, esse visual, esse impacto visual, a gente consegue trazer dessa forma. Entendi. Ah, muito interessante. E teria alguma dica que tu daria assim para os clientes da Meliana, de dicas práticas assim, de como usar isso no dia a dia, principalmente na loja, ou até de repertório para os lojistas darem para os seus clientes usarem em casa, né? Bom, a dica, assim, acho que a maioria são lojistas, né, não só de plantas, mas de objetos de decoração em geral, né? Teve essa semana na aula, né, com a minha mentora de neuroarquitetura, foi até interessante, é bem pertinente hoje com a live, porque a gente estudou uma questão dos objetos. E assim, por muito tempo, eu como arquiteta, eu fui muito contra essa parte de ambientação interna, assim, eu achava meio futilidade, essa coisa da gente, vou gastar um dinheirão com isso, sabe, aqueles julgamentos e tal. E aí, durante um tempo, fui percebendo que não, como é importante a gente se sentir bem no espaço, a gente gostar de ver as coisas, né? Aquilo traz uma sensação boa. E aí, eu até anotei. Exatamente. E aí, então, a minha mentora, ela falou de um livro que eu nem li ainda, já estou falando aqui, que a gente fez um resumão, mas eu até anotei. Chama As Formas da Alegria, como que é? As Formas da Alegria, o Surpreendente Poder dos Objetos. E o que ela quis dizer, né, com esse livro? Até tem TED dela, que o objeto de decoração, né, um vaso ou sei lá, um adorno qualquer, que muitas vezes a gente fala, não vou gastar com isso porque isso é supérfluo. Na verdade, ela se questionou muito quando ela é designer, né? E ela produzia objetos e ela viu que as pessoas ficavam felizes por adquirir aquele objeto. E aquilo não entrou na cabeça dela direito. Ela queria entender isso, porque se você pegar, sei lá, Buda fala que o estado de felicidade, quando você tira o mundo externo, as coisas externas, muitas religiões, muitas filosofias falam disso, né? Você tem que... seu estado de felicidade está interno, não está externo. Só que por que muitas vezes a gente olhando um objeto... E assim, então aquilo tem uma memória afetiva envolvida naquele objeto. Aquele objeto pode ter significado, sei lá, uma conquista, uma fase de uma conquista da sua vida, ou então algo da sua família, algo que sua avó tinha e você lembra dela. Então aquilo traz uma memória afetiva muito grande e você consegue realmente produzir um estado de felicidade, de alegria. E ela até cita, assim, que eu achei bem interessante, ela fala, como uma coisa tangível, física, dura, pode alcançar uma emoção intangível, né? Que são esses nossos sentimentos. Então, assim, uma dica é que, assim, a gente tem que realmente vender aquele produto sabendo que ele que ele pode sim proporcionar um bem-estar para a pessoa. Não é só um objeto, não é só uma planta artificial. Na verdade, ali, com a quarentena, muita gente dentro de casa, tem ambientes que é impossível você ter planta natural. E aí você vai ficar forçando a pessoa a ficar trocando a planta natural, comprando uma planta natural toda semana, porque ali não vive. Eu acho que nem isso é sustentável também, né? Ficar ali, não estou querendo entrar em outras questões, mas por que não ter uma plantinha que você vai olhar e aquilo vai te trazer um bem-estar? Então, assim, para os vendedores é ter realmente mais, pode ter mais confiança, mais autoestima em vender aquilo que você está fazendo bem também
que às É vezes até a uma gente não vê por esse sacanagem lado. com a plantinha, colocar ela embaixo de uma escada, num lavabo, ela não vai pegar luz, né? Ela não vai pegar luz. Exatamente, Então, isso exatamente. entra. Ah, é muito legal esse assunto de neuroarquitetura. Assim, tem mais algum case que você queira nos contar, de um projeto, assim, último que você fez? Algum... Que nem, Pode... assim, falando em plantas, eu já torci muito o nariz também no passado com plantas artificiais e depois, assim, eu não sou aquela arquiteta que acha, não, tem que ser natural tal. Porque realmente é isso, é você conseguir usar os benefícios, nem tudo, né? Nada tem só lado positivo. Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? E as plantas artificiais eu falo muito assim para os meus clientes. Você gosta de planta? Gosto, que nem eu tenho uma, muito fofa ela gosta de plantas, mas ela falou, Dani, eu já estou cansada, passei tanto tempo cuidando de planta, tal, não sei o quê. Realmente ela me faz bem, eu queria ter em casa, mas eu não queria ter esse trabalhão todo e tal, né? E aí a gente vai para o lado das plantas preservadas, que é um caminho também muito legal. E a gente vai fazer um painel na casa dela, né? Acho que hoje está se usando muito isso, as pessoas estão gostando bastante, né? Principalmente do jardim vertical. E é isso, eu acho que a gente tem que explorar mesmo essa questão das plantas artificiais em ambientes que a gente não pode ter. Eu falo, gente, não tem problema nenhum ser artificial, a gente coloca aqui, elas ficam tão parecidas, elas vão te trazer benefícios também. E vamos decorar. Às vezes a gente faz a junção, né? A gente até estava conversando outro dia dessa questão. Tem do jardim vertical, por exemplo, né? De ambientes que você tem um pé direito alto. Imagina, realmente, se você não tiver uma irrigação automática, você ficar subindo e regando, tal, é meio problemático, se for ambiente interno, né? E aí eu acho que a combinação fica perfeita, você não consegue perceber, então até a sua altura ali é uma altura alcançável, você coloca natural e dali para cima você coloca artificial. Eu acho que é saber fazer esse equilíbrio mesmo, fazer essa junção e trazer os benefícios de todas as partes, né? Eu acho que tu chegou aí um ponto importante que é o equilíbrio, né? As permanentes artificiais, né? São dois termos usados. Elas não vieram para substituir as naturais, mas tem vários momentos ali que elas servem muito bem. Muito interessante esse assunto de neuroarquitetura. Quem tiver dúvida, depois até vou, se alguém tiver dúvida, eu vou pedir para a Dani responder, depois no story, alguma coisa assim. Mas muito obrigada, Dani, por participar com a gente aqui na Meliana. Obrigada a você. Está convidada a vir aqui no nosso showroom. Realmente, você entra aqui no showroom, tem muito verde, parece dar um clima de natureza, de floresta, assim mesmo, tudo sendo permanente. É muito legal, assim, tu chega e já se sente bem com esse verde todo, né? Muito legal. O verde tem esse poder. É verdade. Então, vou convidar daqui às 15 horas tem a última live com a Luciana, que é a nossa decoradora aqui da Meliana, e ela vai nos ensinar a fazer 3 arranjos florais. Que legal. E a Dani, a gente vai se comunicando aí, tá? Bom trabalho. Obrigada a você. Tá acompanhando obra, tá sempre a mil de carro e andando, viajando, acompanhando suas obras. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, adorei, é sempre bom poder falar desses assuntos, né, que a gente é apaixonada, e sucesso aí para todos, espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho. Com certeza. Obrigada, beijo. Beijinho, tchau, tchau. Tchau.